Deus é bom. Por que tem tanto sofrimento, tantas dores, tantas provações, tantas tribulações? Primeiro, porque nós vivemos num mundo caído. Quando o homem pecou, houve um decreto de maldição sobre a terra. Maldita seja a terra por causa de ti, disse o Senhor a Adão no livro de Gênesis, no capítulo 3. Maldita seja a terra por causa de ti. Isso significa que há um decreto sobre a terra, sobre a existência, sobre o homem, que gera um estado de sofrimento, de angústia, e no final a morte. O homem não era para lidar com a morte entrou na realidade humana, na realidade da existência, na realidade da vida, por causa do pecado. Então, este mundo não é o projeto original de Deus. O projeto original de Deus é um mundo, como diz lá no final do livro de Apocalipse, onde não vai haver dor, não vai haver lágrimas, não vai haver morte, não vai haver angústia, não vai haver sofrimento. Esse é o projeto de Deus. Mas o homem, ao se rebelar contra Deus, o homem, de certa forma, subverteu, perverteu o projeto original de Deus, que está sendo reconstruído com Jesus a partir da redenção. Nós somos redimidos dessa realidade de maldição. A Bíblia diz que Jesus tomou a nossa maldição, isso está lá no livro de Gálatas, né? Ele se fez maldição por nós, para que nós sejamos redimidos dessa realidade de sofrimento. Mas por que mesmo sendo cristão, redimido, eu ainda enfrento as provações? É porque a redenção já se operou na cruz, mas ela ainda vai ser consumada completamente no último dia, quando Jesus voltar. A realidade do cristão ela é uma tensão entre agora já e o ainda não. Eu vou repetir isso, depois eu vou explicar. Nós vivemos uma realidade entre o agora já e o ainda não. Agora já, eu já estou redimido, mas eu ainda tenho que enfrentar a morte. Ainda não consumou-se plenamente a redenção. O Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Agora já, eu posso experimentar isso, ser curado, mas ainda não, porque eu ainda fico doente. Timóteo tinha doença, Eliseu padeceu de doença. Nós vemos personagens bíblicos que enfrentaram enfermidades, o próprio apóstolo Paulo e tudo mais. Quer dizer, embora eu já experimente parte da realidade da redenção que o Senhor conquistou por nós contra a morte, isso só vai se consumar plenamente na eternidade, quando o Senhor voltar. Nós vivemos um período que eu experimento um pouco da glória de Deus, mas ainda tenho que lidar com a angústia, com a aflição, com a morte, com o sofrimento. Essa é uma realidade que nós não podemos negar, porque é bíblica. Romanos capítulo 8 fala muito sobre isso, né? Que a criação ainda geme, há um gemido ainda dos filhos de Deus, enquanto não se consuma plenamente a redenção. Jesus já conquistou na cruz, mas não se consumou plenamente. Muitos não entendem isso e não entendem que essa tensão do agora já e o ainda não, e acham que Deus, que está faltando fé porque não é curado, porque as coisas não acontecem. Essa é uma forma errada de se pensar, de que nós temos que hoje já experimentar 100% da consumação, da redenção que o Senhor operou para as nossas vidas na sua obra na cruz. Não é assim, nós não experimentamos plenamente, porque se nós experimentássemos plenamente, nós não iríamos morrer mais. O fato de que mesmo o mais santo dos homens ainda morre, ainda adoece, mostra que há uma tensão entre o que o Senhor já conquistou para nós e a
realização plena dessa conquista na vida do homem. Por isso que nós estamos nesse mundo, esse mundo ainda está caído, nós passamos por provações, nós passamos por situações de sofrimento, mas essas situações de sofrimento, diz a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 8, e vários textos da Bíblia nos mostram, elas são usadas por Deus, não é que Deus traga essas situações para as nossas vidas, as provas, as dificuldades e tudo mais, mas elas são usadas por Deus para testar a nossa fé, para que nós cresçamos na nossa fé. Todas as situações de dificuldade que você passa, os momentos de dor, os momentos de sofrimento, os momentos de dificuldade, tudo isso vai, de uma certa forma, provando a autenticidade, o vigor, a solidez da sua fé. Eu preciso ter uma fé provada para que ela seja aprovada. Como é que eu vou saber se a minha fé é autêntica, verdadeira? É na hora da crise, na hora em que as coisas dão errado, na hora que eu tenho que enfrentar uma dor, na hora que eu tenho que enfrentar o sofrimento. De que maneira eu enfrento? Isso prova a solidez, a substância, a veracidade da minha fé. É muito importante nós termos essa consciência, porque muitos cristãos, eles quando estão sofrendo, quando estão passando por momentos de dificuldade, quando estão passando por momentos de dor, muitos cristãos fraquejam porque interpretam isso como um abandono de Deus. Mas Deus não abandonou o cristão porque ele está sofrendo. Deus está ao lado, né, de cada um de nós nos momentos das nossas crises. E confiar nisso e nos mantermos firmes nesses momentos é que vai revelar para nós, para aquelas pessoas que nós influenciamos, nossos filhos, nossa família, nossos amigos, as pessoas que nós amamos, e para Deus, o quanto a nossa fé é verdadeira, autêntica. Porque sofrendo ou não, com doença ou não, eu estou ali firme, declarando a minha fé em Deus. Quer dizer, as provações acontecem por conta da natureza da vida. A vida é assim, este mundo é um mundo caído, nós enfrentamos, a maldade ainda opera nessa realidade, existem forças espirituais malignas ainda operando na realidade do mundo, existe uma carga de crueldade nas pessoas ainda que nos atinge, nos afeta. Tudo isso é real, mas eu posso enfrentar toda essa realidade com fé, com perseverança, não desistindo, não retrocedendo, mas prosseguindo. Aí, nesse caso, a provação, o sofrimento e a dor vão provar a minha fé e a reação que eu tiver vão demonstrar para mim, para o mundo, para as pessoas que eu amo, que a natureza da minha fé, a força da minha fé. Um grande pensamento que eu acho importante manter, uma postura que eu acho muito importante nós defendermos, é a seguinte realidade: qual legado eu estou deixando para as pessoas que olham para mim no momento da dor, no momento da crise, no momento da dificuldade? Qual exemplo, qual modelo nós estamos dando para os nossos filhos, para as nossas filhas, né, para os nossos discípulos, para as pessoas que nos admiram, para as pessoas que andam conosco, para as pessoas que nós influenciamos? Isso que é importante. Não é importante você ficar questionando. Eu não sei por que as coisas acontecem, muitas coisas nós não entendemos. Pode ser por erros meus, pode ser por erros dos outros, pode ser por conta da vida. Não sabemos por que as coisas nos acontecem muitas vezes. Às vezes sabemos, às vezes não sabemos. Mas o importante é qual legado você deixa para a tua família, para as pessoas que você ama, as pessoas que você influencia, qual modelo, qual exemplo, qual testemunho você deixa para as pessoas que dependem de você, que sofrem sua influência nesses momentos. Um testemunho de fé, de perseverança. Se você fizer isso, você vai dar glória a Deus. Essa é a forma de dar glória a Deus, né? Que nesses momentos de provação e de sofrimento, eu me manter firme na minha fé inabalável. Quer dizer,
que as circunstâncias, o sofrimento, a angústia do momento presente, como diz a palavra de Deus, sejam superadas com um testemunho de fé, de perseverança e de vitória, porque a vitória não é você ser curado ou não ser curado, a vitória é a tua postura de fé em Deus até o fim, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi decapitado, ele podia entrar em crise quando ele foi condenado pelo Império Romano, mas ele não entrou em crise. Ele achou uma glória poder sofrer aquele momento pelo Evangelho de Cristo. E disse, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. E é essa postura que nós temos que ter diante da provação que porventura nos sobrevenha no decorrer da vida. Pense e creia.